ser imagem e semelhança de Jesus. Daí a lei fundamental: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Não é suficiente só querer, é necessário esforço e disciplina para a gente viver isso todo dia. Por isso a inteligência do coração, a inteligência do amor. Depois, algumas palavras para nós que desejamos formar comunidade, não para a gente ter experiências profundas de amizade, não para a gente nutrir sentimentos profundos uns pelos outros, mas para ser sacramento do amor de Deus no meio do mundo. A consequência de ser imagem e semelhança de Jesus, de ser um outro Cristo no meio do mundo, é a comunhão. Todas as pessoas que se encontraram com Jesus desejaram segui-lo. Alguns ele não deixou, outros assumiram imediatamente. Mas a consequência imediata é: me encontro com Jesus, fico fascinado pelo amor dele, me converto e entro no discipulado. É o esquema do documento de Aparecida. Encontro com Jesus, experiência de conversão, discipulado e missão. É o esquema do documento de Aparecida, muito profundo. Depois, aquele que diz que está na luz, mas ainda odeia o seu irmão, se encontra nas trevas, para usar uma expressão de São João. E também os nossos inimigos são nossos irmãos. Depois, e aí essas outras coisas que eu estou dizendo já é desse outro livro, Vita Commune, de um teólogo alemão, Dietrich Bonhoeffer. É um homem que certamente viveu uma experiência profunda de santidade, uma experiência profunda do Evangelho. Basta pensar que ele se ofereceu a própria vida num campo de concentração nazista. Para dizer que é um homem santo pela experiência do martírio, de dar a vida, de oferecer tudo. Ele dizia assim, ele criou uma comunidade, na época do nazismo, criou uma comunidade de pastores luteranos para viver juntos. Ele dizia assim: existe uma regra essencial na vida de toda a comunidade cristã. É proibido falar às escondidas do irmão. Essa era a única regra na comunidade de Bonhoeffer. Mateus 18 tem o discurso da vida comunitária. E ali tem uma coisa muito importante, que é a correção fraterna. Digamos que ali faz parte da pedagogia de Jesus. Jesus apresenta a correção fraterna em 3 estágios. Primeiro, chama o irmão a sós. Se ele te ouvir, beleza. Depois, se ele não te ouvir, vai com mais uma ou 2 pessoas. Se ele ouvir vocês na presença das 2 testemunhas, beleza. Se ele não ouvir, chama a igreja, chama a autoridade da comunidade. Se ainda assim ele não ouvir, seja tratado como um pagão. O que é que Jesus quer dizer com essa expressão? Não quer dizer para abandonar aquela pessoa, mas está dizendo: deixa nas mãos de Deus, porque ainda não chegou a hora, ela não entendeu bem. Deixa nas mãos de Deus e vamos rezar por ela. Então, a gente nunca pode falar do irmão para os outros, mas a gente pode falar do irmão com o irmão, na presença de outros, como testemunhas, como sinais de amor, como sinais de misericórdia, e a gente pode falar do irmão também para Deus. E certamente todos vocês sabem o poder da oração. Isso ninguém duvida. Depois, um livro antigo que o Padre Pia Marta gostava muito, A Imitação de Cristo. Dizia assim: é indispensável a humildade para que se estabeleça uma verdadeira comunhão.
Para os pecados dos outros, devemos encontrar sempre alguma desculpa, exceto para os nossos. Depois, não julgues que fizeste algum progresso, enquanto não te reconheceres inferior a todos, diz a imitação de Cristo. Eu dizia, um livro muito antigo, acho que é do início do século XV, reflete uma espiritualidade de negação de si mesmo. Porém, a gente pode adaptar com uma espiritualidade muito mais positiva. Depois, algo que no nosso mundo também hoje não é valorizado: espírito de sacrifício. Padre Pia Marta dizia: as obras de Deus só crescem à sombra da cruz. Para que elas cresçam, é necessário que nós reguemos com o nosso suor, com as nossas lágrimas e até com o nosso sangue. Que é o nosso suor? O nosso trabalho, o nosso esforço cotidiano, as nossas lágrimas, a nossa oração diante de Deus. Quantas testemunhas falam de Padre Pia Marta que diante do sacrário chorava, que se colocava diante de Deus em oração, mas que sempre vinha as lágrimas. E o próprio sangue é a própria vida. Quando a gente ama uma coisa, a gente está disposto a oferecer tudo se for necessário, até a derramar o próprio sangue. Eis a expressão do Padre Pia Marta. Como nossa, devemos dar nome àquela dor, e ali, quando a gente dá nome, é que começa o processo de superação, que é a experiência da Páscoa, a experiência da ressurreição. Depois, eu dizia, falando da dinâmica do documento de Aparecida: primeiro, encontro com Jesus, depois conversão, depois discipulado, depois missão. 4 passos. O último é a missão. Todos nós já fizemos encontro com Jesus, certamente nutrimos um profundo desejo de conversão. Isso é a vida toda, a gente nunca está pronto. Estamos no discipulado de Jesus, porque estamos continuamente aprendendo dele, ouvindo as suas palavras, também no encontro com os outros, e já, digamos assim, estamos habilitados a praticar uma missão. Na comunidade, nós somos chamados a vivenciar uma mística de serviço. E o momento dizia para os pastores dele: quais são os serviços mais válidos à comunhão? Primeiro, o serviço da escuta. Pode pegar aí. Quais são os serviços mais válidos para a construção da comunidade, para a construção da comunhão? Primeiro de todos, o serviço da escuta. Eu dizia assim, um dia falando num encontro ali na paróquia: quem não sabe escutar o irmão, não sabe escutar Deus. Porque Deus está presente no irmão. É consequência lógica. Se conseguimos escutar o outro igual a nós podemos escutar também Deus. Mas se não, nossa oração é vazia. Depois, o serviço da ajuda concreta. A gente tem que lembrar que o amor, ele não é só sentimento que a gente nutre por alguém. O amor é sempre uma ação concreta que a gente faz em favor de alguém, inclusive dos inimigos, inclusive daqueles que nós não gostamos, inclusive daqueles que nós não queremos bem. Depois, o serviço do sustento. São Paulo dizia: levai os pesos uns dos outros, e assim cumprireis perfeitamente a lei de Cristo. É ser o Simeão que ajuda a carregar a cruz do outro. Padre Pia Marta falava às vezes de uma expressão de São Paulo. São Paulo dizia: suportar, se vocês não podem se amar, pelo menos se suportem. Não
não é só se aguentar, é no sentido de dar suporte ao outro para que essa realidade de comunhão possa ser criada, possa ser experimentada. Depois, isso talvez seja mais válido para nós padres do que para vocês, mas eu vou falar ainda assim. A comunidade não tem necessidade de mentes brilhantes, mas de fiéis servidores de Jesus Cristo e dos irmãos. É isso que toda a comunidade tem necessidade. De pessoas que vivem nessa disponibilidade de amar e dar a vida uns pelos outros. É só assim que se constrói a comunidade. Então, da escuta, da ajuda concreta, do sustento e da correção fraterna. Eu não falei da correção fraterna, né? Não. São 3. Serviço da escuta, são 4. Serviço da escuta, da ajuda concreta, do sustento e a correção fraterna. Gente, é tão difícil fazer correção fraterna. Pense. Vamos usar aqui na frente. Mas quanto mais a gente faz. Eu gosto dessa expressão também do Bonhoeffer. Ele diz assim: não existe nada mais. São 4: serviço da escuta, ajuda concreta, serviço do sustento, levar os pesos uns dos outros, e o serviço da correção fraterna. Bonhoeffer dizia assim: não existe nada de mais cruel que a indulgência que abandona o outro no pecado. Às vezes acontece com a gente, diz: eu não vou chamar a atenção dele porque vai ficar chateado comigo. A gente é indulgente, mas abandona o outro no pecado. Isso é cruel.